Aleluia, boa noite. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Você está feliz por estar aqui? Amém, glórias a Deus. Nós vamos continuar então falando o que a Fábio estava dizendo sobre a série Enraizados. E antes mesmo de você se sentar, eu quero abrir a Bíblia contigo. Vamos juntos? Lucas capítulo 8, versículos 13 e 14. Lucas 8, versículos 13 e 14. O contexto dessa parábola era Jesus conversando com seus discípulos e ele então conta aos discípulos a palavra da semeadura. Quantos de nós conhecem essa parábola, não é mesmo? Vamos então ler juntos? 13 primeiro. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Amém? Feche os seus olhos. Clame ao Senhor nesse momento a revelação da palavra. A palavra é viva e verdadeira. O Senhor tem uma porção para nós todos os dias. O Senhor tem uma porção especial para aqueles que o amam. Então diga assim: Senhor, eu te amo, eu quero uma revelação diferenciada nesta noite. Deus, nós queremos colocar essa mensagem diante das tuas mãos. Sabemos, Senhor, que tu tens grandes bênçãos para nós, mas também tem grandes raízes a fixar em nós. Por isso nós clamamos: revela-te a nós. Coloca nos nossos corações um desejo intenso de te agradar, para que nós possamos continuar, prosseguir, buscando o teu nome, engrandecendo o teu nome e dando frutos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Se você tem um lugar aí do seu lado, eu queria que você levantasse a sua mão, só para a gente organizar. Se você tem um lugar, se você tem dois, você faz assim com a mão, o sinal do número. Senão você só levante a mão, nós vamos organizar aqui. Amém? Mantenha a mão levantada mais um pouquinho, o pessoal está pedindo. Glória a Deus. Mais um pouquinho, fica firme. Diz que o Senhor vai renovar as nossas forças, já começa a contar com isso. Fala: Deus, renova a força da minha mão, Senhor, tem um monte de gente lá atrás. Amém, pastor? Nós vamos ajustando? Glória a Deus. Então, gente, nós acabamos de ler a parábola da semeadura, pelo menos um trecho. Essa parábola é muito conhecida, né? Jesus fala que um homem saiu a semear e um tanto da semente caiu à beira do caminho, outro tanto caiu nas pedras, outro tanto nos espinhos e um tanto em terra boa. Acho que você já ouviu essa mensagem. E quando eu leio isso, sabe do que eu me lembro? Algo que é muito comum nas escolas brasileiras. Eu me lembro quando eu era criança, bem pequena, e a minha professora teve a ilustre ideia de fazer a gente plantar um feijão no algodão. Você lembra disso? E assim, para mim aquilo lá era extraordinário. Aí eu plantei o feijão no algodão. E para a glória do Senhor, o meu feijão foi um dos que deu certo. Você teve sucesso quando foi sua vez ou o seu feijão não cresceu? Ai, que bom, aí temos alguns. Eu tive sucesso também. E eu fiquei assim, fascinada com aquilo. Nossa, o feijão está crescendo, que legal. Passaram-se alguns dias, todo mundo aprendeu a lição. A professora falou que a gente podia levar para casa. Cheguei em casa, né, porque eu estava admirada com tudo aquilo, com o feijão. Eu brinco que eu nunca vi o feijão da Nath, então eu acho que a minha mãe só plantou porque eu era primeiro filho. Segundo filho, os pais já estão assim: não, tudo bem, já passou a experiência, né? Mas aí, sendo primeiro filho ou não, a mãe e o pai olharam, acharam muito legal aquilo lá e falei que eu queria muito continuar, que eu queria continuar cuidando. Falei: ótimo, então nós vamos plantar no quintal de casa. Eu falei: mas por que plantar no quintal de casa? Está aqui no algodão, está na minha mão, está tudo certo, eu estou andando para lá e para cá com o feijãozinho. Para que plantar no quintal, que está sujo, tem terra? E eles explicaram que do mesmo jeito que o feijão precisava de espaço para cima para crescer, ele precisava de espaço para baixo para fixar raízes. Porque se não tem raiz, não dura. Então a minha situação aí de agricultura, gente, foi a única experiência da minha vida, deu certo, o meu feijãozinho deu até uma vagem, depois ele partiu para a glória. Mas talvez eu e você não pensamos como essas raízes são importantes. Como se não tiver raiz, não dura. E a mensagem, quando Jesus estava falando naquela parábola, era a mesma coisa. Ele estava dizendo: olha, aqueles que não têm raiz, quando vem o momento da aprovação,
eles caem, eles não conseguem perdurar, eles não conseguem persistir, porque eles não têm uma fundação sólida. Essa série Enraizados, ela quer trazer um paralelo da nossa vida com a vida de uma planta, né? A semente da palavra foi pregada no seu coração, você está aqui nessa noite, a semente da palavra alcançou a sua vida, glória a Deus. E é papel do Espírito Santo regar, cuidar até que essa semente brote. Depois é minha e sua responsabilidade dar espaço no nosso coração para que Deus aprofunde raízes em nós, para que então essa planta cresça e dê muitos frutos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanecer nele dará muitos frutos. Então, nós somos criados com um propósito, nós somos criados para dar frutos, e muitos frutos, frutos que durem, frutos que não sejam só de uma situação, frutos que permaneçam. Sabe, existe uma coisa acontecendo com a igreja moderna, são pessoas que estão conformadas a ficar no raso, conformadas a ficar no superficial. Existe uma mentira maligna sendo pregada nos corações, de que você ser um filho de Deus já é o suficiente. De que você ter uma vida superficial com Deus já é o suficiente. Que você ir no culto um pouco e ter Deus em pequenas porções já está ótimo. Deixa eu te dizer, essa não é a verdade de Deus para ti. A verdade de Deus para a tua vida é que Ele te fez para ser um filho extraordinário, para viver o impossível, para tocar o céu, para invadir o sobrenatural. Essa é a mensagem, essa é a promessa que Ele tem para mim e para ti. De frutos, muitos frutos e frutos que durem. Mas antes de iniciar esse processo de frutificação, vem a parte das raízes. E a parte das raízes, que é a primeira, não é mesmo? É uma parte invisível. É uma parte onde nós achamos muitas vezes que nem está acontecendo nada, não é mesmo? Se você pensar na fundação de uma casa, quantos aqui já construíram casa? Vocês lembram daquela parte da fundação? Você gasta dinheiro, e você passa no terreno, não tem nada, né? Tá só assim na terra. Por quê? Porque existe uma fundação. Só que se a fundação não for boa, não adianta nós fazermos uma grande construção. Aquela grande construção não vai persistir se a fundação não for o suficiente para suportá-la. Então, eu e você, nós temos que valorizar esse processo de fundação. Valorizar essas raízes que Deus quer fazer em nós. E deixa eu te falar, Deus trabalha assim desde o início dos tempos. Deus sempre coloca primeiro as raízes para lá no final os frutos vierem. Deus sempre trabalha assim. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Josué, ele andou 13 anos ao lado de Moisés, para então ele ser o líder do povo de Israel e ir lá e conquistar a terra prometida. Foram 13 anos de aprendizado, 13 anos onde raízes estavam sendo plantadas, estavam sendo fortalecidas. Moisés, ele ficou 40 anos pastoreando as ovelhas no deserto, para que então ele fosse chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Como nós vemos, essa mensagem, essa série Enraizados, ela vai se pautar muito na vida de Davi. E Davi também teve o seu processo de raízes acontecendo antes mesmo de ser um grande homem. Sabe, muitas vezes nós estudamos a vida de Davi. Quando eu falo Davi, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Golias, não é mesmo? Mas esse não é o maior feito de Davi. Davi, ele marcou a história de Israel. Nunca antes foi vista adoração como no tempo de Davi. A partir de Davi, o modo como Deus se relacionava com o rei de Israel passou a ser diferente. Davi, ele tinha uma revelação tão grande sobre Deus, que ele escreveu salmos que até hoje inspiram pessoas. Até hoje, nós cantamos e adoramos a Deus com a revelação que Davi teve lá atrás. Davi foi um grande homem, tanto que quando eles veem Jesus, eles falam que Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, Davi marcou a história, ele foi um grande homem, realmente um grande homem de Deus segundo o seu coração. E ele também teve o processo de raízes. A Bíblia conta, e talvez você já conheça a história, lá em 1 Samuel, que o profeta Samuel chegou, ele teve revelação do Senhor que na casa de Jessé, ali um dos filhos de Jessé, um dos 7 filhos, seria o rei de Israel. Então,
O profeta Samuel chega, fala com Jessé, Jessé apresenta os seus filhos. E Samuel estava procurando um homem belo e de boa estatura, que fosse agradável aos olhos, que era o padrão que eles tinham de Saul. E então aparece o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. O que Deus diz? Não é esse, não é esse. Você vê com os olhos, mas eu vejo o coração. Deus estava dizendo, eu quero alguém que eu possa primeiro crescer por dentro, para então crescer por fora. Eu quero alguém que tenha espaço, para que eu possa criar raízes. E chega até o último filho de Jessé, o que Samuel fala? Você não tem um outro filho? Porque não é nenhum desses. Ou seja, Jessé nem tinha cogitado a possibilidade de chamar Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Davi chegou lá, manda chamar Davi. Davi estava lá com cheirinho de ovelha, com cheirinho de coisas que as ovelhas fazem, e se apresentou para o profeta Samuel. E chegou lá, o profeta Samuel olhou e Deus falou, é esse será. A Bíblia conta que se passaram muitos anos, os historiadores acreditam que Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele tinha entre 10 e 13 anos. Então, realmente foi nessa idade. Sabe com quantos anos ele realmente assumiu o reinado em Israel? 30 anos. Foram no mínimo 17 anos do processo de raízes crescendo na vida de Davi. E porque Davi confiou no Senhor, confiou no tempo de Deus, Deus pôde confiar uma nação a Davi. Deus olha para mim e para ti e fala, eu tenho muito, eu tenho sonhos, eu tenho grandes planos, mas confia em mim, esse tempo vai chegar, esse processo vai chegar, mas antes as raízes precisam se estabelecer. Sabe, esse processo de raízes pode ser demorado, pode ser meio solitário, e às vezes a gente não gosta muito desse processo. Lá em 2007, eu tinha 14 anos, e os meus pais, na época, eles estavam recebendo alguns convites para abrir igrejas, ou assumir algumas igrejas. Para quem não sabe, eu sou filha do pastor Ninho e da pastora Sara, e naquela época eles estavam conduzindo a igreja de Medianeira. A AV Medianeira já estava bem grande, já estava uma bênção, e eles estavam recebendo vários convites. Então, de vez em quando aparecia um convite, de vez em quando aparecia outro. Até que no dia 24 de fevereiro, eles receberam o convite para vir aqui para Araranguá. Gente, eu não sabia nem falar Araranguá direito. Me travava a língua, Araranguá. Eu demorei. Hoje parece fácil, mas na época não era. E eu lembro que quando eu ouvi aquela conversinha, que nem era para eu escutar, sabe? Eu estava lavando uma louça ali, e de repente eu escutei uma conversa, assim, peguei no ar. Na hora, Deus testificou no meu coração. Nós vamos para Araranguá. Falei, amém. Deus, eu te amo. Eu tenho certeza que tu tem um propósito para a minha vida. Eu não quero ser só a filha dos pastores que está indo. Eu quero ir lá para também ser usada por ti. Eu quero ir lá também para abençoar aquelas pessoas. Eu quero ir lá porque eu sei que tu me colocou nessa família, porque tu tens um chamado para mim também. E eu respondi interiormente para o Senhor. Aí os meus pais falaram, olha filha, lá não vai ter louvor, acho que o segredo é você aprender algum instrumento. E eu não sou, gente, assim, eu gosto de música, mas eu não sou apaixonada por música a ponto de me dedicar o suficiente para ser instrumentista. Assim, eu tenho um instrumentista lá em casa, ele passa horas, ele gosta, realmente é muito legal, eu acho bacana, mas não para mim. Mas eu amava Deus, eu amo a Deus. E eu queria, então, poder abençoar, então eu fui lá. 2 vezes por semana eu tinha aula e eu comecei a ensaiar. E os dedos doíam, as bolhas chegavam, eu não tinha jeito para coisa, mas eu continuava lá. E eu acreditava que aquele processo era Deus falando comigo, Deus trabalhando em mim. E eu fui preparando meu coração, mas nós vamos lá e nós vamos impactar aquelas vidas, nós vamos impactar aquela geração. E quando a gente chegou em Araranguá, em julho, ainda nem era um templo público, nós chegamos e daí nós fizemos um culto para 2 pessoas. E eu pensei, Deus, por que eu fiz tudo isso para abençoar 2 pessoas? Eu achava que toda aquela minha prontidão, toda aquela minha dedicação era para frutificar. Mas não era para frutificar, era para criar raízes. Era tempo de Deus criar raízes em mim. Existe um tempo de Deus criar raízes em nós. E nós temos que entender esse tempo de Deus e abraçar esse processo. Amar esse processo, tirar todas as lições possíveis desse processo, para que a fundação da nossa casa seja realmente grande e possa suportar tudo aquilo que Deus tem de bênção para nós. Amém?
Muitos cristãos, eles querem sucesso momentâneo. Muitos cristãos, eles querem, né? Nós estamos numa geração de velocistas, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. E talvez você chega para Deus e você fala assim, Deus, eu quero ver as bênçãos, eu quero ver o sobrenatural que eles falam. Eu quero viver nesse novo nível, eu quero viver os frutos. O Espírito Santo pode gerar em mim frutos do Espírito e pode manifestar em mim dons espirituais, frutos internos, frutos externos. Eu quero ver isso, Deus. E talvez Deus está olhando para ti falando, vai chegar a hora. Deixa eu criar raízes, mas nós temos que abrir espaço. Não adianta você achar que o feijão do algodão vai dar uma grande colheita. Você precisa dar espaço. Abre espaço no seu coração. Aleluia, abre espaço no seu coração. Deus quer criar raízes em ti. Deus quer realmente fazer grandes coisas, mas é necessário primeiro criar uma fundação. Sabe, se você não consegue esperar 10 anos, 40 anos, imagina a eternidade. Os cristãos, eles estão pensando muito no aqui e no agora. A Bíblia diz que nós temos que pensar no eterno, nas coisas eternas e para a eternidade. Lá em 2 Coríntios 4:18 diz o quê? Eu não fixo os meus olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, naquilo que é eterno. É para isso que Deus te chama. Nós vamos nos apresentar no último dia e o que você quer que Deus fale? Servo bom e fiel, guardaste as minhas coisas, fizeste grandes coisas com os talentos que depositei na sua mão, mas para isso é necessário o tempo para chegar até lá. Sabe, Davi, como ele tinha um processo de raiz e intencionalmente Deus quis que ele ficasse separado. Talvez eu e você, se tivéssemos um filho que tivesse sido ungido rei, nós íamos começar a prepará-lo, não é mesmo? Você ia tirar ele lá de pastorear as ovelhas, ia começar a ensinar ele a administrar as posses da família, ia começar a ensinar ele a negociar, porque como um rei ele precisaria ter esses conhecimentos. Porém, não é isso que Jessé faz, mas Deus está nesse negócio. Deus queria que Davi estivesse sozinho, para que sozinho ali ele pudesse falar com Davi, ele pudesse testar Davi. Talvez seja um momento de solidão esse processo de raízes. Talvez seja um momento onde nós não vemos Deus fazer grandes coisas, mas é um processo necessário. Davi realmente confiou no Senhor. E nesse processo de raízes nós não precisamos passar por um momento triste. Não precisa ser um momento sem vitórias. Nós podemos florescer nesse processo. Diante de todas as dificuldades, Deus diz que nós podemos ter alegria. Um grande exemplo disso é Paulo, não é mesmo? Ele diz num texto, já sofri naufrágio, já sofri 40 açoites, já passei fome, e eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz lá em Filipenses 4, 11 e 12, o segredo de viver contente. E ele diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei quantas vezes você já leu essa frase, mas a gente vê no carro, a gente vê nos cartazes, a gente vê em casa, e a gente olha essa frase e a gente diz, ai que lindo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que Paulo estava dizendo, qual era o contexto? Paulo estava dizendo assim, ó, independente da circunstância, independente da vida, independente da fase, existe uma força sobrenatural de Deus, que independente do momento que eu estou vivendo, é possível eu acessá-la. É possível eu e você acessarmos a força de Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Existe algo que eu e você podemos acessar até nesses momentos de raízes, até nesses momentos de solidão, até nesses momentos, porque Deus tem uma porção para nós nesses momentos de alegria. Davi, ele passou por momentos de raiva, traição, luto, e em todos os momentos ele não cedeu à pressão. Ele olhava para o Senhor. Nesse tempo de construir raízes, Deus vai nos dando tarefas. Deus vai nos dando pequenas situações, pequenas obrigações, para que nós possamos cumprir e ali provar a nossa fidelidade. Talvez você esteja com algumas tarefas na sua vida, ou até aqui na igreja, que você pensa, isso aqui eu nem queria estar. Isso aqui foi que me colocaram, isso aqui o pastor que me empurrou, isso aqui meu líder de PG que inventou. E eu nem estou direito nesse negócio, eu estou assim mais ou menos. São as pequenas tarefas que vão nos moldar, que vão nos forjar. Quando Neemias volta do cativeiro e ele vê tudo destruído, ele fala assim, nós vamos reconstruir os muros. E ele diz lá em Neemias 3, seguinte pessoal, chama todo o povo, cada um vai reconstruir o muro na frente da sua casa. E daí tinha muro que estava meio destruído. E tinha muro que estava totalmente destruído.
E daí o que começa a acontecer? Mas o muro do outro está mais fácil de reconstruir. Talvez na sua vida você passa por esse momento, mas a tarefa do outro é mais fácil que a minha. Mas Deus me colocou uma tarefa que eu acho meio chato, eu acho a tarefa do outro mais legal. Quando nós entendemos as tarefas que Deus coloca na nossa vida e nós as cumprimos, nós estamos fazendo a nossa parte no processo de raízes. Nós estamos dizendo: Deus, eu sei que Tu tens um sonho para mim, mas eu sei também que essas tarefas nada têm a ver com o meu sonho. Mas não é meu papel chegar até o lugar do sonho. O meu papel é obedecer ao Senhor e Tu me colocarás onde eu devo estar. O Senhor te colocou onde você está. Ele te plantou, Ele te semeou aí. Então faça tudo que tiver à sua mão. Realmente deixe que o Senhor trabalhe em você e coloque todos os seus dons e talentos para servir a Deus. Porque foi Ele que colocou essas pequenas tarefas na sua vida. Sabe, às vezes a gente tenta apressar as coisas. Você já tentou criar uma plantinha para apressar o crescimento dela, você regar mais vezes? Tipo, para dar uma acelerada, vamos lá, planta, né? Para render um negócio. Rega de manhã, rega de tarde, rega de noite. No outro dia, rega de manhã, rega de tarde, rega de noite. O que vai acontecer? Provavelmente a planta vai morrer. Ah, mas eu queria tanto que ela crescesse. Tem algumas coisas que não tem como a gente agilizar. A gente tem que esperar. Você, quando ajuda, quando quer apressar, na verdade você está atrapalhando. Quando nós tentamos pular fases, na verdade nós estamos atrapalhando o processo que Deus quer gerar em nós. Davi, ele teve a oportunidade de pular de fase. Lá em 1 Samuel capítulo 26, a Bíblia diz que Davi estava com seus 400 soldados numa caverna. E os soldados vão espiar o terreno inimigo. Lá estava Saul com seu exército. E a Bíblia diz que Saul e os seus homens estavam num sono profundo. E daí os homens de Davi voltam e falam: Davi, Deus deu ele em suas mãos, ele está num sono profundo, vai lá e mata Saul. E Davi responde o quê? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Se Deus quer tratar com Saul, Deus o fará, eu não vou tocar nele. Davi sabia que existiria um tempo que ele ia ser rei de Israel. E que para esse tempo chegar, Saul teria que ser deposto. Mas ele sabia que Deus ia cuidar disso. Ele não precisava dar uma mãozinha. Ele não precisava ajudar. Eu e você, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós estamos dizendo que Deus, deixa que do meu jeito é mais fácil. Deus, eu vou te dar só uma ajudinha, Deus. Quando nós damos uma ajudinha, quando nós tentamos apressar esse tempo, na verdade nós estamos mostrando desconfiança. Nós não acreditamos em Deus o suficiente para crer que Ele cuida de nós e que Ele tem o melhor tempo. E confiança é a soma de intimidade e dependência. Deus, Ele não quer que você tenha uma confiança cega nele. Ele não quer que você confie nele sem você o conhecer. Se hoje chegasse um homem na sua vida e te dissesse assim: seguinte, eu entendo muito de finanças, eu posso triplicar o teu dinheiro, mas para fazer isso, você tem que me passar as suas senhas da conta e todo o saldo da sua conta para a minha conta. Você conheceu ele agora, o que você ia fazer? Não. Alguns mais crentes iam falar: afasta-te de mim, Satanás. Mas, seja como fosse a sua reação, você não ia confiar nele, porque você não conhece. Deus, Ele está olhando para ti, Ele está falando assim: ó, eu não quero que você confie em mim sem me conhecer. Você precisa ter uma experiência própria. Eu sou o Pai que te criei, que cuido de ti. Eu estou contigo em todos os momentos, eu jamais te abandonarei. Mas é necessário que você me conheça para confiar em mim. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade e dependência. E quando esse tempo chega, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Para isso é importante realmente termos momentos de ouvir a voz de Deus. Sabe aquela história de pular de fase? Às vezes a gente quer pular a fase e a gente ouve aqui na igreja o seguinte: você precisa ler a Bíblia. Aí você pensa aí no seu lugar: de novo vão falar que eu tenho que ler a Bíblia? Aí fala assim: você tem que ter o seu tempo a sós com Deus. De novo essa história de TSD? Mas a gente já conseguiu praticar isso? A gente já conseguiu pôr em prática isso? Se a gente conseguiu, a gente pulou de fase. Beleza, tudo certo, a gente passou. Se a gente não conseguiu, a gente precisa aprender a etapa daquela fase para poder passar. É necessário, é um tempo importante. Quando nós estamos a sós com Deus, nós aprendemos a ouvir a voz dele.
E ouvir a voz de Deus é a porção necessária para que você enfrente os momentos, enfrente os desafios com coragem. Há um certo tempo atrás, eu passei um momento de dificuldade no meu serviço. Eu cheguei em casa chorando, desesperada, falando assim, amor, Lucas, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não tenho força para trabalhar amanhã. Com essa notícia, eu estou desestabilizada. Ele olhou para mim. Nós vamos orar. Nós oramos. E ele falou, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se acalma, eu tenho certeza que você vai conseguir. E a voz dele passou tanta confiança para mim, que eu consegui enxergar aquilo que ele estava vendo. Aquilo que ele estava vendo era uma filha que tem Deus sempre do lado. Aquilo que ele estava vendo é que Deus sempre foi comigo, que Deus seria comigo também naquele momento. E a voz dele, aquilo que ele falou, me trouxe a porção necessária de força para que Deus pudesse falar comigo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz, é como esses momentos. Num instante, num piscar, numa só palavra do Senhor, tudo muda. Numa só palavra do Senhor, Deus vai te dizer, fica firme, meu filho, o processo de raízes está acontecendo, mas eis que sou contigo em todos os momentos, amém? Sabe, nós precisamos conhecer a voz de Deus, e para isso, para conhecer, entender esse processo de confiança, conhecendo a Deus, é importante lermos a palavra. Existe assim um processo que vai crescendo, que nós vamos conhecendo a personalidade de Deus. Quando eu era criança, eu li a Bíblia e os meus pais me ensinaram, Deus é bom, Deus me ama, Deus cuida de mim. Glórias a Deus. Aí eu cresci um pouquinho, eu fiz os primeiros passos. Lá nos primeiros passos eu entendi que o amor de Jesus é um amor sacrificial. E que Deus nos dá bons presentes, Deus sempre cuida. Glórias a Deus. Aí eu cresci mais um pouquinho, fui para o Deus Caminha na História. Eu aprendi que Deus tem uma medida para nós, que Deus tem graça, que Deus é um Deus justo. Aí mais um pouquinho eu fiz faculdade de teologia, daí eu aprendi que existe uma ética cristã e que o nosso ministério é integral em 100% do tempo. E por que eu estou te falando isso? Porque em cada uma dessas etapas, quanto mais eu estudei a palavra, quanto mais eu me debruçava, mais eu conhecia a personalidade de Deus e mais eu conseguia confiar no Senhor. É importante que eu e você estudemos a palavra para conseguir confiar em Deus, mesmo quando nós não enxergamos nada. Lembra que o processo de raiz é invisível? É só o fundamento, é para baixo. Talvez você não está enxergando nada. Então confia no Senhor. Aumente o seu processo de confiança. Sabe, se você quer confiar o suficiente no Senhor, se você tiver a intimidade e a dependência necessária para dar os passos, Ele vai te convidar a viver o sobrenatural. Ele vai te convidar para viver um algo a mais. Deus sempre tem um algo a mais para nós. Bill Johnson diz que Deus não está preocupado com a sua zona de conforto. Ele está preocupado com o seu crescimento. Então Deus não está preocupado se no processo de crescimento vai doer um pouco. Ele não está preocupado se no processo de crescimento você vai ficar um pouco desconfortável. Mas Ele está preocupado com o seu crescimento. Ele sabe que você precisa crescer, porque Ele não te fez para ser um filho qualquer. Ele te fez para ser um filho extraordinário, que dá frutos, muitos frutos e frutos que durem. Sabe, nós podemos confiar em Deus. Davi pode ter duvidado muitas vezes dele. Como eu, um pastor de ovelhas, você é rei de Israel. Talvez você também pense assim, nossa, mas como eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou fazer isso que está acontecendo? Como é que eu vou dar conta de responder esse chamado que Deus está falando comigo? Se você não confia em você, confia na habilidade de Deus de escolher as pessoas. Lembra que foi Deus que te escolheu? Deus que te colocou ali? Quando você duvidar de você mesmo, você fala, Deus, você sabe de todas as coisas, conhece presente, passado e futuro. Se foi você que me colocou aqui, então eu tenho que confiar que eu sou a melhor pessoa para estar aqui. Então, Deus, eu vou confiar e eu vou responder a todos os passos necessários, porque eu quero crescer. Nós precisamos confiar. A nossa fé, muitas vezes, ela vai ser provada nas nossas fraquezas. A nossa confiança é medida nos momentos de incapacidade. A força das nossas raízes é medida nos tempos de tempestades. Mas nós somos criados para esse tempo. Para isso, Deus te colocou aí, para influenciar. Para isso, Deus te colocou aí, para frutificar. Um tempo, nós percebemos que muitas pessoas elas têm vivido uma maneira de querer realmente não fazer o que Deus colocou, mas fazer o que elas mesmas planejam. Você já ouviu alguém falando ou já passou? Eu estou num momento de deserto.
Sabe por que Deus coloca a gente em momentos de deserto? Não é para você passar o deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o rio de vida. E Ele é um rio que transforma o deserto em manancial. E o Espírito Santo está dentro de você. Então, se você está passando por uma fase de deserto, não é para você apressar as coisas para correr e atravessar o deserto logo. É para você ali representar o Espírito Santo. Para você ali transformar aquele deserto num manancial através do Espírito Santo que está dentro de você. Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é um nível maior. É uma fé, uma confiança tal que no meio da tempestade a gente consegue descansar. Só que olha ali uma grande revelação que nós temos. O que Jesus fez durante a tempestade? Vocês conhecem a história. Jesus dormiu. E depois que ele acordou, o que ele fez? Acalmou a tempestade. O Espírito Santo está em nós, para que quando a tempestade chegar, nós consigamos descansar. E quando nós nos posicionarmos, nós temos pelo Senhor as coisas necessárias para resolver a tempestade. Sabe aquilo que está te pressionando? Você pode descansar enquanto isso acontece, mas depois se posicione no Senhor e resolva as coisas que estão te pressionando. Porque você não precisa contar com a ajuda externa, a ajuda interna, que é o Espírito Santo que está dentro de você, é mais que suficiente. Viva o momento da tempestade em descanso, depois se posicione para acalmar a tempestade. Viva um momento de deserto, aprendendo as lições que Deus quer te falar, aprendendo as tarefas, cumprindo com o chamado que Ele tem falado, mas depois transforma esse deserto num manancial. É isso que Deus tem para nós. Quando Davi, ele ainda estava sem assumir o reinado de Israel, ele começou a morar em Ziclag, cidade diferente, né? Ziclag. E ali ele com seus 400 soldados estabeleceu moradia. Quando o rei Saul estava lá e ele estava em Ziclag, esperando o momento que ele se tornaria rei de Israel. Só que Davi era um soldado, era um guerreiro, então sempre que tinha alguma coisa em volta, Davi ia lá e guerreava e voltava para sua casa. Ali eles constituíram família, tinham vida normal. E a Bíblia diz que num determinado momento de guerra, Davi e seus soldados se ausentaram. E os inimigos vieram, saquearam a cidade e levaram as famílias. Davi, depois de tudo que tinha passado, volta com seus homens. E os homens começam a pressionar Davi. Davi, como isso acontece? Você nos disse que Deus estava cuidando de nós. Olha só o que nos aconteceu. Os homens chegaram ao ponto de querer matar Davi. Davi, ele se posiciona em Deus. Ele tinha raízes profundas. Ele sabia que Deus era com ele. Então ele se posiciona em Deus. Ele fala, nós vamos nos levantar. Os nossos familiares estão vivos e nós vamos até lá buscá-los. Eles em menor número enfrentam o exército inimigo e trazem de volta as suas famílias. Eu e você precisamos ter raízes tão profundas no Senhor, que quando as adversidades chegarem, nós não nos acuemos, mas nós avancemos pelo poder do sobrenatural que há em Deus. Existe o processo de raízes. Talvez você se sinta para trás e diga assim, mas faz tanto tempo que eu venho na igreja, parece que as coisas não fluem. Apenas alinhe o seu coração ao coração de Deus. Diga sim às perguntas de Deus. Diga sim ao que Deus colocar na sua mão. E aguarde o processo, porque vai chegar o momento. Amém, vai chegar o momento. Receba essa palavra para ti. Vai chegar o momento que os frutos virão. Que os frutos na sua vida virão. Que muitos frutos virão. E que os frutos vão durar e vão permanecer. Qual é a etapa que você tem vivido? Você tem vivido um momento onde você não tem raízes? E você tem percebido que quando as tempestades chegam, você acaba se afastando do Senhor? Eu te convido a olhar para Deus e falar, Deus, eu quero abrir espaço no meu coração para que você crie raízes. Eu quero abrir espaço no meu coração para que você possa gerar fundamentos firmes e sólidos. Ou talvez você esteja vivendo um momento onde Deus está criando raízes em você e você não está conseguindo usufruir desse tempo. Deus tem uma porção para ti. Uma porção de alegria, uma porção que é possível ser acessada. Lembra quando Paulo disse, eu já aprendi o segredo de viver contente, independente da fase que nós estamos vivendo, existe uma força sobrenatural que pode ser acessada, a força do Senhor. Talvez na sua vida você está vivendo um momento onde você estava esperando os frutos, e por enquanto é só raiz. Confie no Senhor, o tempo vai chegar, o tempo dele vai acontecer e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não perca a esperança.
A esperança prepara o solo para que as coisas aconteçam. Olhe para o Senhor, diga: Deus, fala comigo. Neste momento aí no seu lugar, feche os seus olhos e diz: Deus, fala comigo. Eu estou no solo pedregoso e não estou deixando as raízes criarem? Ou eu estou no processo de que eu confio em Ti só de ouvir falar e eu não tenho conseguido construir a raiz da confiança? Nós precisamos desaprender a lidar com a vida do nosso próprio jeito. Aprender a dar novas respostas baseadas em fé, em descanso, baseadas no sobrenatural. Te fez para ser um filho extraordinário, para tocar o céu. Pergunte ao Senhor: Deus, eu tenho vivido isso? Amém. Olha aqui para mim. Quando Davi voltou para Ziclag, os familiares poderiam estar mortos. Podia ter acontecido que ao invés de levado como prisioneiros, eles tivessem matado todas as pessoas. Mas Davi creu no Deus da ressurreição. É muito fácil para mim e para ti crermos que Deus é o Deus da ressurreição quando nós estamos falando de Jesus. Amém, Jesus ressuscitou, é por Ele que eu tenho vida, glórias a Deus. Mas quando nós estamos falando do Deus da ressurreição na nossa vida, o processo fica mais difícil, porque é necessário um nível de fé que muitas vezes nós não temos. Mas Deus está olhando para cada um de nós, Ele está falando: é tempo de nós crescermos em fé, é tempo de nós crescermos em confiança, é tempo de termos raízes tão profundas que a nossa confiança e dependência do Senhor vai ser dobrar nossos joelhos e falar: Deus, Tu que és o Deus da ressurreição, vem em meu favor. Eu quero acessar o sobrenatural, Senhor, vem em meu favor. Existe, é possível, mas é necessário que eu e você abramos espaço no nosso coração. Por isso, nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé e responder essa palavra. Dizendo: Deus, eu quero confiar em Ti. Eu quero ter uma experiência individual, única e genuína, para que a minha confiança em Ti cresça. Aí no seu lugar, vai abrindo espaço no seu coração para que Deus forme as raízes. Diga para o Senhor: Deus, eu não quero apressar esse tempo. Eu quero usufruir desse tempo. Eu quero florescer nesse processo. Eu quero amar esse processo. Coloca os teus olhos naquilo que é invisível, naquilo que é eterno. O sucesso não é momentâneo, o sucesso verdadeiro vem do Senhor. Talvez as bênçãos que você tem procurado ainda não chegaram sobre a sua vida, mas existe uma palavra do Senhor te dizendo: é tempo, vai chegar. Mas nesse tempo confie em mim, permaneça em mim. Comece a aumentar a fé no seu coração. Comece a dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero crer que Tu és o meu refúgio. Davi tinha total compreensão que em Salmos 18:2 ele diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, em Ti eu confio. Diz isso para o Senhor: Deus, eu confio em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero entender esse processo. Eu quero passar para um novo nível. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio. Fale para o Senhor nesse momento. Não fale para mim, não fale para o seu vizinho escutar, mas fale apenas para o Senhor. Deus, eu confio em Ti. Eu confio. 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 Eu confio em Ti. Eu confio.
te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos, que eu quero que esse momento seja bem privativo, bem individual. Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar e falando que Ele quer aprofundar relacionamentos, Ele quer criar raízes. E se nessa noite você quer abraçar esse processo, esse tempo do Senhor, eu quero orar pela tua vida. Mas primeiro faça um compromisso com o Senhor e erga a tua mão bem alto. Diga assim: Senhor, eu quero erguer as minhas mãos. E eu quero, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do tempo, eu quero confiar em Ti. E eu quero que Tu construa. Eu quero que Tu coloque raízes em mim. Senhor, eu quero orar por cada mão levantada que está aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo, enche esse lugar com a Tua presença e vai falando agora com cada vida que se levantou a sua mão. Vai ardendo nos corações um desejo profundo de buscar a Tua palavra, um desejo profundo de ter uma experiência genuína que aumente a confiança, que aumente o nível de fé. Deus, eu clamo nesse momento que Tu possas criar raízes tão profundas que mesmo com a tempestade vindo, nós possamos acessar o sobrenatural, a Tua força. Eu clamo nesse momento pela